Muita gente jura que vai ficar rica trabalhando nos Estados Unidos, e outros dizem que não vale a pena sair de casa. Afinal, quanto realmente ganha um trabalhador com visto H2A? Nesse vídeo eu vou te mostrar os números reais e atenção, com valores atualizados de 2026, porque as regras de salários mudam quase que todos os anos. E a maioria dos vídeos por aí ainda está usando tabela antiga. Eu vou te mostrar o quanto entra e quanto sai e no final a conta completa. Quanto você pode sobrar no seu bolso depois de 10 meses de contrato. Eu te garanto, o número final vai te surpreender. Vamos lá, pessoal, acompanhar isso aqui? Acompanha aí, siga o canal, dá o joinha e vamos para frente, pessoal. E como que um trabalhador recebe? Primeira coisa que você precisa entender, no H2A não existe salário fixo mensal. Você recebe por hora trabalhada. E o pagamento normalmente cai toda semana ou a cada 15 dias, né? Todas as horas são registradas oficialmente. Você recebe um holerite americano com tudo documentado, tudo dentro da lei, que é a obrigação. E o mais importante, existe um piso salarial definido pelo governo americano. Nenhum empregador do programa pode pagar menos do que é isso que ele está propondo, que é o que o governo americano obriga. Porém, pode pagar mais, tá? Dependendo da situação. Então a lógica é bem simples. Quanto mais horas você trabalha, mais você ganha. Mas quanto que vale a hora? É agora que vem a novidade que quase ninguém te contou, tá, pessoal? A regra nova de 2026. Presta muita atenção nesse slide, porque isso aqui nenhum canal brasileiro atualizou. Em outubro de 2025, o governo americano mudou a forma de calcular o piso salarial. Antes era um valor único por estado e agora existe dois níveis. Nível 1, para quem está começando, a média nacional gira em torno de 13 dólares e 70 centavos, né, por hora. E o nível 2, para funções que exigem um pouco mais de experiência média, né, dá em torno de 17 e 22. A média, né, tá, pessoal? Não é o que é realmente para todos os estados. Tem dois detalhes importantes aqui. Primeiro, como a moradia é fornecida de graça, pessoal, pode existir um ajuste no valor da hora por causa disso, porém ainda não é algo certo. Na maioria dos casos, eles não estão reajustando cobrando a moradia, tá? Mas existe esse projeto para ter essa mudança. Segundo ponto, existe uma proteção. Se o valor ficar abaixo do salário do estado, vale o mínimo do estado. Por exemplo, se caso venha valer essa questão da regra da moradia e eles tiver que descontar, mesmo assim o valor do desconto não pode ficar abaixo do nível do estado. Então você nunca vai ganhar menos do que o estado exige. E esses valores mudam muito, pessoal, de um ano para o outro, né? E varia também muito de um estado para o outro. Eu falo isso em outros vídeos aqui no canal, pode conferir lá, pessoal, que vai ser muito bom. Isso é sempre importante você conferir no contrato antes de você assinar, tá? Bom, no meu caso, quando eu consegui a oportunidade, a minha oferta foi do nível 2 e para aquele estado que eu estava sendo ofertado, que era o Kansas, o valor ofertado por eles foi R$16,88. Para um americano, a obrigação deles é contratar por 17, mas para mim ele foi por 16,88. Então não é tão grande a diferença, mas é um valor muito bom. Eu já entrei direto no nível 2. A maioria das pessoas estão entrando no nível 2 mesmo sem ter experiência, porque a necessidade do americano está sendo muito grande, tá, pessoal? Bom, agora vamos para o que interessa, né, pessoal? A conta, para saber quanto realmente ganha. Um exemplo com 50 horas semanais. Vamos usar um exemplo realista de nível 1, né? Que está em torno de 14 dólares por hora, para ficar mais fácil a conta. Um trabalhador de 50 horas por semana, que é a carga horária de muitas fazendas, né? É o mais comum. A conta fica 50 vezes 14 centavos em dólar por semana, né? Bom, no mês isso passa de 3 mil dólares. Guarda esse número aí, tá, pessoal?
Porque essa época da colheita, a conta muda e para melhor, né? Porque você vai trabalhar muito mais horas do que isso. Mas essa é a ideia para você ter 50 horas semanais, você tem um ganho por mês de algo em torno de $3.000. Agora com exemplo com 70 horas semanais. Na época de plantio e colheita, toda a fazenda oferece ali, né, algo em torno de 70 horas por semana, ou até mais. Em muitos casos de colheita, quem trabalha com colheita, estão passando de 100 horas semanais, tá? Mas vamos fazer esse cálculo aqui. 70 horas vezes $14, são $980 por semana. Isso dá mais do que $4.200 por mês, pessoal. E olha esse gráfico aqui, tá? A diferença entre 50 e 70 horas por semana. Quase $300 de diferença por semana a mais no seu bolso, tá? Lembra o seguinte. Esse é um exemplo de iniciante, nível 1, tá? Quem já tem experiência, pega uma função de nível 2 com $17 por hora. Passa de $5.000 por mês trabalhando, né? A mesma quantidade de horas, mas você deve estar pensando, mas tá, $4.000, e quanto que em real isso dá em real para mim, tá? Eu vou fazer uma conta aqui para vocês e vou mostrar para vocês. Isso daqui é só para a gente ter uma ideia mínima do que uma pessoa possa ganhar trabalhando com H2A. Na conversão para os reais, a gente pega os $4.200, né? Com uma cotação hipotética que é no dia de hoje de R$5,09, né? Dá algo em torno de R$21.373,38 em reais por mês. Bom, esse é um trabalhador, digamos, legalizado nos Estados Unidos, trabalhando como, vamos colocar ali no linguajar popular brasileiro, o badeco, né? É o cara que é o nível iniciante de tudo ali, é o mínimo que ele vai estar ganhando por mês, é isso daí, em reais. Só que atenção, pessoal, porque esse dinheiro não vai todo pro seu bolso. Exatamente aqui que muita gente se engana, né? E os vídeos que você assiste na internet, eles prometem muita coisa. Só que agora eu vou mostrar para vocês quanto que desse valor aí vai realmente sobrar no seu bolso. Porque você tem custo para viver lá. Todo mundo que já pesquisou sobre migração, veio de outro país, viu que muitos países pagam bem, mas o custo é altíssimo para morar naquele país. E agora eu vou mostrar para vocês o quanto que é para você viver aqui nos Estados Unidos com esses valores. Bom, quais são os descontos? Essa é a parte do vídeo, pessoal, que a maioria dos que faz as promessas não te mostram, né? Os descontos. Tem impostos e ele varia conforme cada caso, né? E cada contrato. Tem um custo também de alimentação, compras pessoais. Normalmente é o seu maior gasto nisso ali, tá, pessoal? Às vezes a fazenda pode disponibilizar alguma coisa para você ou não, mas não é obrigação deles, tá bom? Entendo isso. Tem um custo também de telefone e as taxas para mandar dinheiro para o Brasil. Mas repara numa coisa, a moradia aqui no Brasil come cerca de 30 a 40% do salário de qualquer trabalhador. Lá geralmente é fornecida de forma gratuita pelo empregador. E isso aqui muda completamente a matemática. Então, afinal de contas, sobra quanto para fechar o mês ali a conta, né? Então, sobra quanto por mês? Um exemplo bem realista. Entrando $4.200 por mês, gastando em algo em torno de $800 com alimentação, telefone, despesas pessoais. Isso é bem realista, tá? Sobra em torno de $3.400 por mês. Olha esse gráfico aqui, pessoal. Quem controla os gastos guarda em torno de 80% do que ganha. Agora tenta fazer isso aqui no Brasil, pagando aluguel, transporte, mercado, luz, água. É impossível, né? E agora o número que eu te prometi lá no começo do vídeo, tá? O número final. $3.400 por mês, vezes 10 meses de contrato, que é o comum.
34 mil dólares. Na cotação do nosso exemplo aqui, isso passa, pessoal, de 173 mil reais por ano. Olha esse gráfico aqui crescendo mês a mês. Cada barrinha dessa é um mês de trabalho. E olha o tanto que cresce. Com esse valor, dependendo da sua realidade, dá para comprar um carro à vista, dá para montar um negócio, dá para dar uma entrada no seu imóvel. Em 10 meses de trabalho legalizado com um documento americano, você faz muita coisa, pessoal. Imagina fazer isso daqui por vários e vários anos. Em torno de 6, 7 anos, você está ganhando patrimônio milionário em reais. Mas calma, antes de você sair correndo atrás de uma vaga, a gente precisa comparar isso aqui com o Brasil. De um jeito certo, tá? Porque tem um lado dessa história que ninguém te conta. E isso daqui é importante você saber. Uma breve comparação aqui. Brasil e Estados Unidos. E agora a comparação honesta, tá? Porque eu não tô aqui para vender sonho para você, tá bom? Sim, o salário H2A pode ser 10 vezes maior que um salário do trabalhador rural brasileiro. E sim, a moradia é de graça. Mas olha o outro lado da tabela, tá, pessoal? A jornada mais pesada de trabalho geralmente é nos Estados Unidos. Algo em torno de 50, 60, 70 horas por semana. Muitas vezes no sol, no frio, na chuva. E é frio extremo. Eu sei que aqui no Brasil tem casos também de muitas pessoas trabalhando isso. E mesmo trabalhando tudo isso, com as horas que eles pagam ali, o máximo que eu vi de recorde de salário foi algo em torno de 6 mil reais. Isso não chega nem a um terço do que pagam nos Estados Unidos. O custo de vida nos Estados Unidos é maior também, tá? Mas embora que no Brasil também não seja barato também, né? E o mais difícil que quase nenhum canal fala aqui pra vocês, pessoal, e é uma coisa que eu prego muito e falo aqui, porque eu passei por isso também, né? Você vai passar meses longe da sua família, e isso tem um preço, e não aparece em nenhuma tabela. Então, como que você vai quantificar isso? Não tem como quantificar. Não existe um país melhor, tá, pessoal? Existe o que faz sentido pro seu momento ou pro seu objetivo. E por falar em objetivo aqui, pessoal, o próximo slide eu vou contar um segredo aqui pra vocês que pra quem volta com dinheiro de verdade, tá? Algo que vai mudar a sua vida, pra fazer sentido toda essa luta que você tá passando aqui. E aqui tá exatamente o segredo. Aqui vai uma verdade que separa de quem volta com 30 mil dólares e quem volta zerado. O segredo não é o que ganha, mas é o que gasta menos. Existem dois perfis, tá? Tem um cara que chega lá, guarda os 3 mil dólares por mês e volta pro Brasil com capital para mudar a vida dele. Fazer uma grande mudança de vida. E tem aquele que ganha a mesma coisa, mas compra iPhone novo, carro, roupa de marca, gasta com besteira, bebidas, volta para casa do mesmo jeito que saiu e às vezes até pior, tá, pessoal? E às vezes não consegue nem dar aquela ajuda pros pais como tantas pessoas sonham, né? E o visto é o mesmo, o salário é o mesmo e as horas são as mesmas. E o que muda, pessoal, é exatamente o planejamento. Você tem que ter um objetivo nisso. Então, me responda aí no comentário, pessoal, vale a pena? A resposta honesta, depende, né, pessoal? Depende do seu objetivo pessoal. Você quer juntar capital, quer investir em algo quando voltar, né? Deixa aí, pessoal, se você fosse uma oportunidade dessa aí, coloque no comentário o que você gostaria de fazer. Depende, pessoal, do planejamento de antes de embarcar, tá? Você tem que ter essa ideia antes de ir. Do controle financeiro durante o contrato e das horas que o contrato oferece também para você trabalhar. Para quem vai trabalhar com plano de trabalhar, economizar, voltar com capital, né? O H2A pode ser uma das melhores oportunidades legais, né, que existe, né, para o trabalhador brasileiro. Afinal de contas, estamos falando aqui de dinheiro que sobra por mês, algo em torno de 17 mil reais. Quem aqui no Brasil
sobra para eles R$ 17.000 para trabalhar. Que tipo de profissão, pessoal? Não é qualquer profissão que faz isso. E ali estamos falando de uma profissão de uma pessoa sem experiência nenhuma. Imagina você que tem um pouquinho de experiência. Imagina você voltando no segundo ano. Segundo ano você vai estar com experiência. Seu salário vai ser muito melhor. Bom, para quem vai sem plano, só para trabalho pesado e longe de casa, não sei se vale a pena. Só se você quer curtir, ostentar. Mas daí você vai queimar a imagem do povo brasileiro que gosta de trabalhar tanto e ser honesto. Então eu não recomendaria para você que quer somente curtir. Resumindo aqui, pessoal, recapitulando, no H2A você ganha por hora. Quanto mais horas, mais dinheiro. Em 2026 entrou a nova regra com 2 níveis de salário, tá? Existe os descontos, sim, mas a moradia é gratuita, muda tudo a conta, tá? Isso muda muito. No nosso exemplo aqui, pessoal, até $34.000 economizado em 10 meses. Isso é um valor muito bom. E quem define se você volta com dinheiro é o seu planejamento. E você pode voltar para os Estados Unidos novamente. Curiosidade. Quero saber de vocês aí. Quanto vocês gostariam de economizar trabalhando nos Estados Unidos? Escreve aqui no comentário, pessoal. Pode ser em dólar, em real, tá? Eu leio todos e sempre vou respondendo assim que possível. Por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui sobre H2A. Eu vou encontrar vagas aqui também, divulgar para vocês. E peço que vocês compartilhem com alguém aqui, que caso você ache que seja interessante, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até mais.